Não, você não vai ficar rico do dia pra noite e apesar de ser uma oportunidade incrível que já mudou a minha vida e a vida de milhares e milhares de pessoas, definitivamente não é dinheiro fácil. Nesse vídeo eu vou te falar a real e desvendar alguns mistérios sobre vender e ganhar dinheiro na internet através de plataformas como a Hotmart. Opa, aqui é o Joba e como eu sempre falava nos vídeos mais antigos aqui no canal, eu sou afiliado profissional e vivo exclusivamente dos meus negócios na internet. E eu percebi recentemente, principalmente depois ali do período da pandemia, da quarentena, eu percebi que muita gente está se aproveitando da internet, do marketing digital e vendendo a ideia de dinheiro fácil, de enriquecer rapidamente para muitas pessoas. E tem muita gente que está se frustrando pra caramba com plataformas como a Hotmart, a Monetize, a Eduz, justamente por vir com essa ideia de entrar no marketing digital, entrar nesse mundo do negócio online como se fosse uma coisa mágica que você vai ganhar dinheiro do nada e o dinheiro surge do nada. E isso, isso não é verdade, tá? Então, seguindo a tradição aqui do canal, a minha meta com esse vídeo daqui é passar para você todas as informações que você precisa como iniciante na Hotmart, como afiliado iniciante. Eu quero te passar todas as informações para você conseguir sim começar do zero e da forma certa. Até o final desse vídeo você vai ver que é possível sim, tá? Você ter um negócio sério, honesto e consistente através da internet. E justamente por isso eu já convido você a deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu trago o melhor conteúdo que eu posso aqui sempre para vocês, retirado do campo de batalha. Ou seja, eu pego o que eu faço, eu pego o que funciona e trago para vocês aqui no canal. Então, se por algum motivo você tem interesse nesse assunto e você ainda não é inscrito aqui no canal, é só se inscrever, que é de graça e eu prometo que o seu dedinho não vai cair. Então vamos lá, para você entender isso daqui direito, eu quero que você entenda de uma forma geral primeiro, para você não sair por aí simplesmente repetindo o que você ouviu. Eu quero que você realmente entenda, que você saiba do que tá falando, que você saiba o que você tá aprendendo. Então a primeira coisa aqui é básica, não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas você já parou para pensar por que e como que o dinheiro se movimenta? De uma forma super resumida, super simples, mas que vai dar pra gente entender. Tem basicamente 3 motivos aí para o dinheiro se movimentar. Primeira coisa, geração de valor. Segunda coisa, quando você resolve algum problema de alguém. E se você somar essas duas coisas, o dinheiro sempre vai para onde está a atenção das pessoas. Deixa eu te dar exemplos para você entender isso daqui direito. Se tem alguém que quer aprender inglês porque ele sabe que sabendo inglês ele vai conseguir oportunidades de empregos melhores, ele vai conseguir um emprego melhor se ele souber inglês. Se ele sabe disso, ele pode recorrer a professores de inglês que vão estar ali ensinando para ele, gerando valor para ele, resolvendo o problema dessa pessoa. E aí, por esse professor de inglês tá fazendo isso, tá gerando valor, tá resolvendo o problema, o cara que tá tendo a aula, ele vai tirar o dinheiro do bolso dele e o dinheiro vai passar para a mão desse professor. Se por acaso, por exemplo aqui, essa aula for online e esse professor ele quis assinar alguma plataforma de videoconferência tipo Zoom, então o professor tem um problema que é, putz, eu tenho que fazer uma aula, eu quero que seja num ambiente super seguro, eu quero poder gravar, eu quero que seja tempo limitado, então eu tenho que pagar por isso. E aí o Zoom vai estar resolvendo o problema desse professor e o dinheiro vai sair do bolso do professor para o Zoom e aí a coisa vai acontecendo, tá? De uma forma super resumida, é isso daí. E sobre o dinheiro e para onde vai a atenção das pessoas, basicamente, você já parou para pensar de onde vem o dinheiro da televisão, por exemplo? Em uma transmissão de novela, tem milhões e milhões de pessoas assistindo ali e as marcas sabem que as pessoas estão prestando atenção naquilo dali. Então elas sabem que se elas colocarem uma publicidade ali no intervalo da novela, vai ter um monte de gente vendo. E é importante botar ali, por quê? Porque quanto mais atenção essa marca tiver, mais chance ela vai ter de vender, de ter um maior reconhecimento. Ou seja, quanto mais gente estiver assistindo, mais caro vai ser o anúncio, mais a TV, mais esse canal vai cobrar. Mas o grande lance é que hoje em dia tá todo mundo assim, ó. Hoje em dia tá todo mundo assim, ó, cabecinha para baixo, no celular o tempo inteiro. Então tá todo mundo no celular, todo mundo na internet. A atenção das pessoas tá na internet. E é por isso que você tem, que você deve, que é obrigatório você ter
presença online. Se você tem uma empresa, se você quer ter um negócio, se você quer ser um profissional melhor, se você tiver na internet, você vai ter mais chances de ter sucesso. Porque o dinheiro vai para onde está a atenção das pessoas. E hoje em dia tá todo mundo ligado na internet. Eu peguei aqui uma reportagem e essa reportagem aqui diz que o uso da internet no Brasil cresce e 70% da população está conectada. Cara, todo mundo tá na internet. Todo mundo tá na internet, você tem que estar na internet. Inclusive tem uma frase bem famosa do Bill Gates que ele fala, né, que em alguns anos vão existir dois tipos de negócios: os que estão na internet e os que estão fora dos negócios, ou seja, os que não existem mais, os que vão quebrar. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, como que o dinheiro se movimenta, você já entendeu. Segunda coisa, o que realmente é a Hotmart, como é que funciona, de onde vem o dinheiro da Hotmart. Se você entrar aqui na plataforma, como você pode ver aqui, você pode vir aqui, ó, no mercado e nos mais quentes, que aqui vão estar os produtos mais vendidos. E todos esses produtos aqui, eles têm dois objetivos: gerar valor e resolver problemas. Então aqui você tem curso de treino para você fazer exercício em casa, provavelmente, eu acho que é isso, esse daqui. Não conheço, esse daqui eu sei que é, porque esse aqui eu já fiz. Tem aqui Canva para negócios, para você fazer imagens, provavelmente logo para o seu negócio, esse tipo de coisa. Tem de emagrecimento, aqui de emagrecimento, de você fazer bolos. E essa mulher aqui tem vários cursos, cara, inclusive, ó, escola de bolo, bolos fit, de alongamento de unhas, sobre tocar violão, curso de micro sobrancelhas. Se você for descendo aqui, for clicando aqui no carregar mais, você vai ver que tem um monte, tá? E esse aqui são só os mais quentes, ou seja, só os mais vendidos. Se você for ver todos os outros, existem literalmente milhares e milhares e milhares de produtos aqui. Todos eles focados em gerar valor e resolver problemas. E aí, aqui dentro da Hotmart, você pode ganhar dinheiro de duas formas, tá? Você pode criar o seu próprio curso e cadastrar ele aqui na Hotmart e vender ele para outras pessoas, ou você pode indicar curso de outras pessoas e receber uma bela de uma comissão por isso. Deixa eu pegar aqui um exemplo de um produto aleatório. Esse produto daqui, ele custa R$47 e a comissão dele é R$25, ou seja, a cada indicação que você fizer e a pessoa comprar, você ganharia R$25, uma comissão maravilhosa. E se você não sabe como é que funciona isso, tá? Quando você é afiliado de um produto, você recebe um link único e aí você tem que divulgar através desse link. Esse link vai para a página de vendas do produto lá com todas as informações, e aí sim, se a pessoa comprar, você vai receber essa comissão. A grande sacada aqui é o seguinte: em um negócio normal, em um negócio tradicional, você precisa fazer um grande investimento em estoque, de repente funcionários, aluguel de sala, toda essa parte burocrática e logística de você ter um negócio que, para quem tem pouco dinheiro ou para quem tem nenhum dinheiro, é muito difícil de fazer. É muito difícil mesmo. Muitas vezes as pessoas correm riscos, pegam empréstimos para começar um negócio e várias vezes, tá? As pessoas acabam quebrando. E quando você quebra uma empresa tradicional, geralmente o rombo ali, o buraco é grande, tá? Você fica com dívida, é uma coisa bem chata. Tenho certeza que você já ouviu a história de alguém que já passou por isso. Já um negócio online tipo assim, chega a ser injusto de tanta vantagem que tem você criar um negócio online. Por quê? Porque é tudo online, você não precisa de estoque, você não precisa de uma sala, você não precisa de equipamento super complexo, você precisa de um celular, um computador e uma conexão com a internet. Além disso, quando você quer criar um negócio físico e você quer que ele bombe, por exemplo, você bota ele, sei lá, numa galeria, em um shopping, onde tem muita gente passando. Mas o lance é, 70% das pessoas do Brasil estão na internet. É o maior shopping que você pode querer encontrar, é a maior rua, é a rua mais movimentada. É o melhor canto para você ter o seu negócio, é a internet, cara. Não tem como fugir disso, não tem como negar isso. A barreira de entrada é muito pequena, o poder de escala é gigantesco, tá? E é assim que você vê, é por isso que você vê as pessoas ganhando centenas de milhares de reais por mês. Não todo mundo, tem gente que ganha ali 5 mil, 10 mil, tem gente que ganha menos, que não se esforça tanto assim, talvez, não sei. O lance é que a internet é a forma mais democrática que você tem hoje de começar um negócio. Sério mesmo, é a forma mais democrática que você tem de começar um negócio. O que não significa que vai ser fácil, o que não significa que vai ser dinheiro do dia pra noite, como eu falei. E aí, o que eu vejo acontecer também, e me chateia muito, é que as pessoas acham que a Hotmart aqui, ela tem alguma obrigação de você criar uma conta
E aí do nada o dinheiro cai do céu. Isso não existe, minha gente. Isso não existe. Do dinheiro cair do céu do nada. Eu falei pra você como é que o dinheiro se movimenta. Geração de valor, resolução de problemas, tá? Geração de valor, resolução de problemas. Então esses cursos estão aqui para resolver problema. O que é que você tem que fazer? Botar eles na frente do máximo de pessoas possível. Na frente do máximo de pessoas possível. É assim que o dinheiro vai surgir, tá? Não existe esse negócio de criar continha, de ficar clicando no negócio e o dinheiro cair magicamente. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer enriquecer, se você quer ter um negócio na internet, se você quer ter um negócio fora da internet também, você precisa gerar valor e resolver problemas. Gerar valor e resolver problemas. Agora eu vou dizer para você a terceira coisa que você precisa saber, caso você seja aí um iniciante na Hotmart, um afiliado iniciante, que é que você precisa saber para ganhar dinheiro, para fazer isso daqui rodar. Eu nem gosto muito de usar a expressão ganhar dinheiro, que sou meio esquisito, né? É pra você aprender a vender, cara. Pra você aprender a rodar um negócio, automático, como por exemplo, várias partes do meu negócio na internet estão no automático, rodam no automático. Até, por exemplo, esse vídeo aqui. Você tá assistindo o vídeo, provavelmente eu tô fazendo qualquer outra coisa. Eu tô fazendo exercício, eu tô andando de bicicleta, eu tô jogando videogame, tô cozinhando, lavando a louça, e você tá vendo aqui o vídeo, porque ele tá rodando no automático, ele tá trabalhando pra mim. E vou explicar como é que você faz isso sem necessariamente precisar criar vídeo. Você vê que eu vou me empolgando. Parece que eu tô irritado, mas eu tô empolgado, cara. Eu tô empolgado, porque, porra, não tem como não se empolgar. Pra você aprender isso daqui, até pra você começar a fazer do zero, pra você criar o seu negócio na internet, você também precisa saber três coisas. São os 3 S. 3 S. Primeiro é entender o mercado. Segundo é entender quais são as suas opções. E o terceiro é entender como fazer, como aplicar essas suas opções, como é que você coloca a mão na massa. Então, entender o mercado, entender quais são as suas opções e entender como fazer. Para você que tá aqui, para você que chegou até o final desse vídeo, eu preparei uma série de 3 vídeos. Porra, lá vem ele tentar me vender. Lá vem ele. Os 3 vídeos estão aqui no YouTube. No final dos vídeos, até onde eu me lembro, eu não tento vender nada. Pera aí, vou até conferir isso, que é o normal aqui do canal, eu não tentar vender nada, né, mas vamos ver a descrição do último vídeo. Ó, esse aqui é o terceiro vídeo, tá? 3 estruturas de vendas completas para afiliados. São 3 aulas, como eu disse, né? E vamos ver aqui, tem um curso recomendado aqui, mas é só não clicar. E o importante tá aqui, tá? Então eu não tento te vender nada nessa série de vídeos, pode assistir tranquilo. Como eu disse, eles estão aqui no YouTube, não precisa fazer cadastro nem nada. Eu tenho o meu curso grátis também, aí você precisa cadastrar o seu e-mail, mas se você não quiser, não tem problema. Se você quer fazer isso daqui, tá? Isso aqui tem um potencial realmente muito grande de mudar vidas, um potencial realmente muito grande de você ter o seu negócio, cara, de você poder viver os seus sonhos. Como por exemplo, eu vivo o meu sonho hoje, como vários alunos meus vivem os sonhos deles. Tem entrevistas com alunos aqui, tá? Só pesquisar aí no YouTube, Joba entrevista aluno, você vai encontrar entrevistas com o pessoal que aplica o que eu ensino aqui, e você vai ver que isso é real, que isso é verdade, que dá pra fazer. Mas não acredite nas pessoas que ficam falando em dinheiro fácil, em ficar rico do dia pra noite, porque como eu falei, logo no primeiro minuto desse vídeo, nos primeiros segundos desse vídeo, esse negócio não existe, tá? De você enriquecer do nada. Você tem que trabalhar, tem que arregaçar a manga. Por isso que eu tô sempre aqui, ó, com a manga assim, ó, arregaçada, cara, pra você pegar, entendeu? Aí no seu subconsciente. Então vá lá assistir essa série de 3 vídeos, tá muito legal. Eles estão aqui na descrição. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Eu sou o Joba, eu vejo você no próximo vídeo e tchau.